Então, vamos lá. Olá, vocês estão no Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo e hoje vamos comentar o capítulo 900 de One Piece, musical do final ruim. Bom, finalmente, né? Acho que é legal de ressaltar isso, que estamos no capítulo 900 de One Piece, então é um marco aí histórico para a franquia, né? Para o mangá e né, a gente está aqui, ó, pelo menos nesse arco inteiro, né, da Big Mom, a gente está desde o começo dele, acompanhando aí praticamente semanalmente, agora nem mais tanto, mas né, sempre quando a gente pode a gente grava aqui. Mais uma vez, o Calu também não está presente aqui na gravação, mas ele deixou aí a parte dele em áudio para falar um pouco sobre esse capítulo que né, tem certas coisas a serem comentadas aí definitivamente. Então vamos ouvir a parte dele. Oi, Rodrigo. Vamos falar do capítulo 900. Chegamos, né? Agora finalmente 900 capítulos de One Piece, páginas coloridas. Tivemos uma capa colorida bem bem bonitinha, bem fofa. E o capítulo foi muito bom, né? Ele foi basicamente duas coisas, né? A Big Mom surtando com a delícia aquele bolo. E a gente tem aí o Sunny explodindo, né? Não sei. Tem gente que fala que o Sunny realmente explodiu e agora vai ter uma troca de barco. Tem gente que fala que não explodiu nada não, é só o Oda enganando a gente. Eu acho que é o Oda enganando, não sei, eu ainda boto fé que o Sunny não vai nos deixar tão cedo, né? E acho que ele brilhou pouco, ainda tinha bastante coisa pra fazer. Se bem que ele já teve a sua cota de fama, né? Mas a Big Mom, pelo visto, adorou o bolo, né? Só que assim, eu não sei se agora ela já recobrou a consciência ou ainda não, porque ela falou, né, que o bolo tava com gosto da infância dela e que ainda tava com... Isso era perigoso. Então acho que talvez ela até tenha já recobrado a consciência. Eu não sei, assim, direito de onde veio aquele navio da Big Mom. Tipo, por exemplo, a Big Mom está já comendo bolo, né? O povo já tava perseguindo os Mugiwara, parece que tava todo mundo já em ação. Quem que faltou ali que foi pro navio? Eu não consigo lembrar de ninguém que escapou, tipo, sabe, escapou de fininho e numa hora no mangá e agora voltou aí com o barco. Que tô meio curioso para saber quem tá ali naquele barco. E mais curioso para saber o que aconteceu com o Sunny, né? E para finalizar, a gente tem que esperar agora 2 semanas para conseguir ver o One Piece de novo, né? Vai ter uma pausa. E assim, esse Oda, né? Ele sempre deixa essas pausas quando a gente tá com o coração na garganta, né? Poxa, ele sempre dá uma dessa de que alguém morreu, alguém... o Sunny é quase um personagem, não? É um membro da tripulação praticamente. Então, né? Ele deixa assim, esse suspense no ar. Eu fiquei meio bolado, né? 2 semanas esperando. Não sei, assim, eu pensando o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu não sei, eu consigo pensar que a Big Mom, assim, o capítulo vai sair desse foco ali do Mugiwara e da Big Mom comendo boi, vai contar uma outra coisa, mas eu também acho que não tem mais muito o que ficar contando, né? Então acho que o meu palpite é que vai abordar isso, mas eu não sei se vai mostrar o Mugiwara já aparecendo, ou a galera preocupada com o que aconteceu com os Mugiwara, a Big Mom recobrando a consciência e, sabe, e puta, perguntando o que tá acontecendo, não sei. Conta aí pra gente, conta aí pra mim, conta aí pro povo, o que você acha, o que você achou do barco, que você acha que ele tá vivo, que o Sunny tá vivo ou tá morto, conta aí pra gente o que você acha que aconteceu. Bom, como vocês ouviram aí, né, a empolgação também, né, porque esse capítulo realmente foi chocante, né, o Oda realmente marcou o capítulo 900 com algo memorável, assim, acho que faz muito tempo mesmo que eu não tenho uma cena, né, ou uma sequência que seja tão memorável quanto a que aconteceu nesse capítulo, que é realmente, né, agora a gente pode realmente dizer que é o clímax do arco, que é né, a Big Mom, de certa forma, sendo derrotada, alcançando né, o que ela estava querendo, mas isso vai ter certas consequências, obviamente, para ela, e também para os Mugiwaras, né? Vamos primeiro, assim, exaltar que foi um capítulo que eu acho que foi muito bem desenhado, né? Muito bem o ritmo dele foi muito bacana. E, assim, a grande questão fica: o Sunny foi embora mesmo? O que aconteceu? Né? Eu acho que numa primeira impressão fica assim, parecendo que realmente ferrou tudo, né? Os Mugiwaras perderam para Big Mom.
porque ela meio que enlouqueceu com o açúcar, né, com o bolo do Sanji, e ela destruiu tudo que estava sendo, né, todas as ameaças ao reino dela, né? Junto com os Vinsmokes, a última página a gente vê a bandeira dos Mugiwaras, né, na água, e onde deveria estar o Sunny, né? Mas eu acho que existem algumas dicas que mostram que, na verdade, isso aí não foi bem isso que aconteceu, entendeu? A gente tem ainda 2 semanas aí, né, 2 semanas porque na próxima semana não tem capítulo, né, ter teorias aí sobre o assunto, mas eu, na hora que eu li o capítulo, eu já tinha suspeitado, aí eu vi algumas pessoas também comentando certas coisas, e acho que o grande elemento que mostra que talvez metade desse capítulo não realmente aconteceu é aquele momento que a Big Mom, que a cena, né, como se fosse a câmera, né, enquanto ela tá comendo o bolo, ela tá extasiada, ela tá com aquela cara de felicidade extrema, a câmera entra na boca dela e a gente vê todo o resto acontecendo, né, todo o caos acontecendo. Então o que aparenta é que, na verdade, isso tudo é meio que uma ilusão, né? Tudo que ela tá vendo ali, né? Uma das outras coisas também que ela vê são as crianças e aquela freira, né, que cuidava dela quando era criança, né, elas aparecem com aquele bolo de 6 anos lá, que, né, acabou sendo o final trágico de todas elas, porque ela acabou comendo todas as crianças junto, né, e, assim, então tudo isso meio que é misturado, é um pouco misturado da sensação que a Big Mom tá tendo naquele momento, junto com o que tá acontecendo com os Mugiwaras. O que fica aparente é de que talvez isso tudo seja, tipo, uma versão do que ela estaria sentindo, que é, tipo, aniquilar todo mundo, todos os inimigos dela, entendeu? Então, assim, porque pro Sunny simplesmente evaporar, eu acho que é uma reviravolta bacana do Oda, se acontecesse isso, mas o Oda, a gente sabe que ele não mata personagem, e ele também, assim, ele cria várias... Ele cria uma emancipação, assim, pro momento trágico ou para alguma coisa importante realmente acontecer. E aqui a gente não teve esse negócio. O Sunny, o Going Merry, por exemplo, né, teve aquela super história, né, desenvolvimento do Going Merry ao longo de Enies Lobby, para no final ele se sacrificar, o Ace, o Barba Branca, todos esses exemplos. E assim, quando acontece algo muito importante com os Mugiwaras, eu também, se a gente lembrar de alguns momentos, o capítulo, ele tem um narrador por trás, né, como se alguém estivesse narrando aquele momento, que é um momento muito importante. Um exemplo disso é em Shabond, quando os Mugiwaras são separados, e só vão se encontrar novamente 2 anos depois, né, no time skip. Aquele capítulo tem uma puta reviravolta, né? A gente acaba aquele capítulo que o Kuma separa todo mundo, né? E no final, a última página é o Luffy desaparecendo, com uma narração falando que foi um momento que os Mugiwaras foram derrotados ou algo assim, né? Pelo que eu lembro. Mas eu lembro claramente daquela narração, né? Que eu acompanhei aquilo semanalmente. Eu também não sabia o que ia esperar do próximo capítulo. Aqui a gente não tem isso, entendeu? Então, aqui o que a gente tem, para mim, é um grande capítulo mostrando a sensação que a Big Mom teve ao comer o bolo, que é basicamente a forma como ela vai ser, entre aspas, derrotada nesse arco. Então, é um grande capítulo de êxtase da Big Mom. E o Oda conseguiu demonstrar isso visualmente muito bem, assim, mostrando, replicando aquela cena de musical que teve no começo do arco, né? Que é ela cantando com todos as homies e tudo mais com ela, junto com essa sensação que ela tá tendo do bolo, né? Que provavelmente vai mudar até talvez a mentalidade dela de algo. Outra dica também é que no começo do capítulo a gente vê meio que um mini flashback da Chiffon falando com o Sandy na hora que ele tava fazendo o bolo, e ele tá colocando um líquido gigante, né? Eu ouvi muita gente falando isso, de que esse líquido talvez seja um certo sonífero, uma coisa alucinante, alguma coisa assim, um material que faça ela ficar alucinada e começar a ver coisas. E seria interessante porque se na cabeça dela os Mugiwaras foram destruídos, tudo deu certo, sabe? Ela comeu o bolo,
ela voltou ao normal, entre aspas, né? Ela não tá mais naquele modo rage e tá emagrecendo. Então, tudo bem. Ela acredita que os Mugiwaras foram derrotados e ela fala pros seus filhos, pros seus comandantes pararem, né? E voltarem ao posto. E, assim, seria uma alternativa pros Mugiwaras saírem dali, né? É um pouco difícil de acreditar que todos os comandantes também seguiriam, né? Vendo os Mugiwaras vivos e falando, não, Big Mom, eles estão vivos ainda, né? Mas, sei lá, eu acho que é uma teoria também válida. Porque foi um capítulo interessante por causa disso, porque ele deixa essa lacuna aberta e elementos que fazem a gente questionar. Pode ter acontecido? Pode. Eu duvido muito porque o Oda, ele, como eu disse, ele cria uma puta cena antes de fazer algo realmente, assim, trágico, sabe, eles perderem o navio, sabe, pode acontecer, né, de um momento o Sunny ser substituído, mas eu não sei se agora é a hora, entendeu? Muitas coisas já estão acontecendo para isso acontecer também. Essa é a minha teoria, talvez eu esteja totalmente errado, mas assim, eu acho que, na verdade, uma parte do capítulo não existiu, que foi essa derrota da Germa, foi essa parte do Luffy, e o resto sim, né, eles estavam meio que indo embora, né, o Oven queimou todos os tritões ali no mar, e no final das contas esse capítulo todo foi só para mostrar a Big Mom, a sensação que a Big Mom teve ao comer o bolo, né, e que eu acho super legal isso, assim, que é o tipo de coisa que realmente marca o clímax de um arco, assim, né, em outros arcos essa parte seria dedicada a uma luta, a derrota de um chefão, né? Mas a derrota da Big Mom é totalmente diferente, é através da comida, né? Então eu acho assim que, apesar dos pesares, esse arco ele teve propostas legais, ele só teve uma execução um tanto enrolada, né? E um tanto complicada. E que eu acho que até o Oda admite isso. Eu já vi ele falando que realmente o arco ele se estendeu um pouco mais do que ele esperava, né? E os editores também. Então, assim, mas foi um arco interessante de qualquer jeito. Eu acho que a Big Mom realmente ela foi desenvolvida aqui para ser um dos personagens mais fascinantes de One Piece. E junto com o Sanji, né? Que, assim, você desenvolver um personagem tão central na série, desenvolver o passado dele, mostrar que, tipo, tinha todo um pano de fundo que a gente não conhecia após quase 900 capítulos de mangá, é realmente ousado, né? E não ficou muito forçado, assim, porque realmente a gente não sabia nada dele. Então, ele só preencheu uma lacuna, né? Se ele tinha certeza do que ele ia fazer essa história toda com a Germa desde o começo, eu não faço ideia, mas assim, eu achei muito interessante a execução. E, no geral, assim, né? Foi um arco complicado, mas, sei lá, pelo menos agora a gente tá vendo ele meio que concluindo, né? Vamos ver aí o próximo capítulo, que eu acho que ele vai ser crucial, né, para o nosso entendimento de toda essa cena. Se foi realmente só uma sensação que ela teve de ter derrotado todo mundo, ou se eles foram realmente derrotados. E se eles fossem realmente derrotados, esse arco realmente ele vai para um caminho totalmente inesperado, né? Se o Sunny for pro saco e eles não tem mais barco, eles vão ter que fugir dali, talvez com os tritões, usando eles para fugirem por baixo da água, e aí eles sairiam dali derrotados mesmo com a Big Mom, de certa forma, alterada depois do bolo do Sanji, né? E o que isso iria significar daqui para frente para os 4 Yonkous, para o equilíbrio entre eles, o que aconteceu nesse arco, o que vai ecoar no mundo, né, as notícias que vão ser feitas após todo esse arco. Vai ser muito interessante o pós-arco, eu estou muito interessado, né? Tem toda aquela parte dos revolucionários também, o que aconteceu com a invasão, né, do quartel-general deles pelo Barba Negra, né? Então, assim, realmente o One Piece ele tá num momento muito efervescente, né? Então, apesar das enrolações, eu ainda estou muito empolgado para ver o que a gente pode esperar dos próximos 100 capítulos, né? Após o 900 aí, né? Até chegar no 1000º capítulo de One Piece. Infelizmente, a gente não vai ter capítulo semana que vem, né? Como a gente vê aí. A gente é foda, né? Quando o Oda ele faz essas coisas, faz super reviravolta.
só pra gente não ter na próxima semana. Mas, sei lá, valeu a pena, acho que foi um capítulo bem feito, faz muito tempo que eu não me empolgava pra valer um capítulo assim, lendo ele e na última página, na reviravolta dele, foi um capítulo muito bem construído, na minha opinião. Mas, então é isso, a gente vai ficando por aqui, vamos aí ter também um hiato aí de pelo menos aí 2 semanas, né, para ter o próximo capítulo, e a gente volta daqui a 2 semanas. Então, se você gostou, comente, curta e compartilha aí o podcast, e a gente vai ficando por aqui. Falou!